Gênesis capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deixou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sepultura, esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia, Rubi, o primogênito de Jacó. Depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos, e Isaque expirou e morreu. E foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã,
Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. E Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E Olibama teve a Jeús, e Jalão, e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, e seu gado e todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã. E foi-se a outra terra diante da face de Jacó seu irmão, porque a fazenda deles eram muitas para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentar por causa de seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pois os edomitas na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omã, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Tímina era a concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. E deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Foram o príncipe Temã, o príncipe Omã, o príncipe Zefô, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Olibama, mulher de Esaú: os príncipes Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Estes são os príncipes de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú. E esses são os príncipes Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezé, Dissã. Esses são os príncipes dos homens, filho de Seir, da terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori, Romã, e a irmã de Lotã era Tímina. Esses são os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. E esses são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava o jumento de Zibeão, seu pai. E são os filhos de Aná, Dissom e Olibama, a filha de Aná. E esses são os filhos de Dissom: Edã, Esbã, Itrã e Quedrã. Esses são os filhos de Ezer: Bilã, Zaavã e Acã. Esses são os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe de Som, o príncipe Ezé, o príncipe de Sã. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinassem rei algum sobre os filhos de Israel.
Reinou, pois, Edom, Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabe, filho de Zerá, de Bozra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Rusão, na terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Rusão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Sabilá, Asreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá, e Saul, de Reobote, do rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Hanã, filho de Aquibó, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibó, e Radá reinou em seu lugar. O nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Me-Zaabe. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oalibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mizibá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam-se o meu molho. Então lhe disseram seu irmão: Tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura vieram eu e tua mãe e teus irmãos se inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os seus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Ora, vai ver como estão seus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errante pelo campo, e perguntou o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouviste dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-nos,
e lancemos numa desta cova e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será uns dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancemos mão dele, para livrá-lo da mão dos irmãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia nada nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de Ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondê-lo à sua morte? Vinde e vendemo-los a esse ismaelita, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos israelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, intingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora que esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs o pano de saco sobre os seus ombros e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e o chamou o nome de E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou seu nome de Selá. E ele estava em Querzibe, onde ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá: e casa-te com ela, e suscita somente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramavam na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: ficaste viúva na casa de teu pai até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando, pois, muitos anos, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquiar suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as suas vestes de sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes,
que estão a caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te que deixa-te entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que eu entre a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dai-me penhor até que eu os envie. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o teu cajado, que está em tuas mãos. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi, e tirou-se de sobre si o seu véu, e vestiu-se a veste da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que está a caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não achei. E também disseram aos homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-a ela, para que porventura não venha cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Mata a nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai fora, para que seja queimada. E tirando fora, ela mandou dizer ao seu sogro: Do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tornou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Não tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Gênesis capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos israelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois que dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido, para deitar-te com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na sua mão e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão, e fugira para fora, chamou os homens da sua casa,
e falou-lhe, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-te comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim um servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritei, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estava preso. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou à mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que lhe fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.